e vai criando baixa imunidade, vai prejudicando um outro tipo de célula que é sensível àquela medicação, ou um órgão. Um excesso de anti-inflamatório pode prejudicar um fígado, um rim. É completamente diferente quando você pega e estuda o que é medicação e o que é suplementação. Medicação, ela vai tratar sintomas de doenças que já iniciaram o processo. A suplementação, ela vai entrar na causa, ela vai nutrir células do nosso corpo e vai fazer o quê? Não é só aquela célula específica. Ele vai ajudar o teu corpo a funcionar em várias funções. Olha só, função metabólica, função, o equilíbrio todo interno, né? O equilíbrio metabólico, o equilíbrio hormonal, o equilíbrio do sistema cerebral, que ele vai dar suporte na neurotransmissão, então melhora, auxilia na cognição, na memória, porque ele volta a funcionar normalmente. Estímulos hormonais, né? Equilíbrio hormonal. Então, assim, tem várias funções. Equilíbrio estrutural, que é pele, cabelo, ossos. Então, quando a gente fala de nutrientes, eles entram para restaurar o nosso corpo, para desenferrujar o nosso corpo. Eles têm uma das ações muito importantes, e que foi o que fez eu entender praticamente o que acontece no organismo das pessoas que recuperam a saúde, é a ação antioxidativa, tá? Que é desenferrujar as células por um todo. Não é só a célula de um lugar, como se fosse um remédio anti-inflamatório que tira a dor daquele lugar. Não. A nutrição, a suplementação, ela trabalha em todos os níveis, em toda a estrutura do nosso corpo. E auxiliando na causa, né? A causa que é dentro da célula. Vamos lá. Aqui, olha só, você está tratando o sintoma errado? Então, como é que a gente vai ver isso aqui, ó? Aí eu já falei dos sintomas, ó. Fadiga, vontade excessiva de doce, o intestino, né, que é preso, é solto, enfim. Será que você está tratando o sintoma errado? Como é que está sendo tratado esse sintoma? Vamos para o próximo. Aí nós temos o vilão invisível. O que é o vilão invisível? São os ladrões silenciosos de nutrientes. E aí entra nossos amiguinhos moradores, né? Que são os parasitas e protozoários. Então, o que acontece? Quando a gente fala de parasita, muita gente só lembra da lombriga, né? Mas, na verdade, não existe só ela, existem os protozoários, existem fungos que ficam no nosso corpo, e eles ficam em excesso, e eles fazem um estrago gigantesco na nossa saúde, tá? Então, não é só Ascaris lumbricoides, né? A nossa famosa lombriga. Os fungos, né? Tem a Candida albicans, ela é muito comum, tá? E ela cria um processo inflamatório crônico no nosso organismo, principalmente, né, na mucosa do trato gastrointestinal. E aí a gente não está falando apenas de vermes visíveis, né? Por quê? Os visíveis, a gente está acostumado com a lombriga, mas e esses que a gente não vê? São micro-organismos oportunistas, tá? Além, olha só, pessoal, além de parasitas, também existe o segundo vilão, que é o biofilme. Vamos falar do biofilme. Olha aqui, ó. Aqui é uma bactéria, tá? Ó. Tá vendo aqui essa camada acinzentada? É uma camada, isso aqui se chama biofilme. E olha, tá vendo aqui em cima, está escrito vitaminas e colágeno, que é o que a gente tá introduzindo no nosso corpo. Aí ela vem aqui, ó, e não passa. Ela passa essa barreira aqui, olha, na verdade ela passa. Olha isso. O que é o biofilme? Ele é uma armadura pegajosa que esses micro-organismos criam para se proteger. Eles se cobrem com uma película que nem o suco, olha isso, nem o suco gástrico consegue destruir. Então, elas ficam em volta dessa película. E aí, essa armadura, ela bloqueia a passagem das vitaminas. Então, aqui é a mucosa intestinal e fica esse filme em volta. Então, aqui, ó, eu tenho a parede intestinal e tem um filmezinho. Então, todo nutriente, ele não vai passar para a corrente sanguínea,
porque eu estou totalmente inflamada e com essa camada que desprotege, né? Ela faz com que a gente não consiga receber eficazmente os nutrientes. E essa amargura, então, ela bloqueia a passagem das vitaminas, os minerais, os aminoácidos, tudo que a gente consome, né? E aí, quem que vai consumir esses nutrientes que a gente está colocando no nosso corpo? Os nossos amiguinhos que moram dentro deles, né? Os benditos dos parasitas. E aí, a gente tem uma péssima absorção dos nutrientes. Então, você toma suplemento certinho, você toma no horário certinho, você faz a quantidade, a dose correta, mas aí a absorção é quase nula. Entendem como é importante a gente lembrar sempre dessa informação para quando alguém perguntar, quando alguém chegar para você e falar assim, não está dando certo em mim, pergunta como funciona, quais são os hábitos alimentares, pergunta se ela desparasita a cada 3, 4 meses por ano, e como funciona o intestino dela. Aí você vai ter a resposta e explicar para ela que é importante a desparasitação, tá? Vamos lá. O que acontece? Olha só, outra analogia. É como se você colocasse combustível no avião. Olha só. Olha só. É como se você colocasse combustível de um avião em um carro, com um tanque furado e cheio de areia. Então, não é o combustível que é ruim, tá? Mas é o quê? É o recipiente. O tanque não está furado? É a mesma coisa. Ele sai. Entrou, saiu. Ele não vai ficar ali para fazer a ação eficaz. Vamos lá, uma pergunta para vocês. Você já tinha ouvido falar em biofilme intestinal? Responde aí para mim no chat. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Que existe mesmo essa questão dessa barreira que prejudica a ação dos nutrientes quando a gente toma a suplementação? Sim ou não? Escreve aí para mim no chat. Tem 80 pessoas aí. A Gil, aí, ó. Tem pessoas que já ouviram falar e tem pessoas que não ouviram falar. Então, vocês que nunca ouviram falar, vocês têm que ter esse argumento para explicar, pessoal. É muito importante. Vocês, quando entregam um pouquinho mais de conhecimento, vocês profissionalizam na hora de falar do produto, tá? A maioria não sabe e não é culpa, porque isso não é falado e nem é ensinado. Não é culpa de ninguém, mas é importante. São algumas pílulas de conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês. Se vocês souberem, eu sei de tanta coisa, mas que são eficazes para ajudar vocês contra uma objeção, tá? Vamos falar agora qual é a ordem certa, tá? Qual que é a ordem certa? Olha só, vamos mudar o paradigma. Então, tem o ciclo da frustração e tem o ciclo biológico. Qual que é o ciclo da frustração? É exatamente isso que a gente falou. A pessoa tem sintomas, aí elas vão e compram um suplemento caro, aí tem um processo de desbiose intestinal, não resolve, e ela joga dinheiro fora. Como é que a gente vai garantir a recompra se a gente não explica para a pessoa da forma correta o uso do suplemento e em cima dos hábitos que ela tem? Ela vai se frustrar, vai achar que gastou muito, que nada funcionou e nunca mais vai querer olhar para você porque ela vai achar que o produto é duvidoso, tá? Então, vamos lá. Ciclo biológico. Qual é a primeira coisa que a gente tem que lembrar de fazer? Escreve aí para mim. O que a gente tem que fazer quando a gente começa a entender que existe algo a mais além da suplementação? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver essa questão? O que vocês colocariam aí? Qual é a informação que vocês colocariam quando alguém chega para vocês e fala, olha, não está resolvendo para mim? Não estou conseguindo emagrecer. Continuo com as mesmas dores. Meu cabelo continua caindo. Limpar o organismo. É isso aí, tá? Então, olha só. A boa notícia é que existe essa ordem, que é a ordem correta para se resolver isso, tá? E aí ela funciona para todas as pessoas, todas. Qual que é a ordem correta? Então, a gente vai limpar o intestino aqui, ó, ciclo biológico, remove o biofilme,
elimina os parasitas, suplementa. Aí a gente tem 100% da absorção e todos os resultados que a gente está buscando. Quais são... Então, eu vou dar um nome agora para vocês aqui. As fases. Qual é a fase correta, pessoal? Já sei, alguém escreveu ali. Eu não consigo acompanhar, mas depois eu vou abrir para vocês, tá? Vamos lá. Temos uma sequência de fases para a gente tornar isso efetivo. Então, a primeira coisa, desparasitação, tá? Então, a gente prepara o quê? O intestino, prepara o solo, deixa ele fértil. A gente precisa remover as pragas que estão naquele solo. Depois a gente vem com a desintoxicação, que é limpar as toxinas e o biofilme. E aí a gente entra com a suplementação. Mas, doutora, posso fazer tudo ao mesmo tempo? Pode fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, de tempo em tempo, você precisa fazer esse ciclo de desparasitação e desintoxicação. E a suplementação é contínua. Sempre vai estar tomando. Então, é aí que entra... É aí que você vai entregar mais resultados para as pessoas. Mas a ordem é lei. Se a gente pula uma das fases, o xixi sai caro, como está aqui no nosso slide. E sai caro mesmo, porque sai tudo lá. Tá? Vamos falar um pouquinho da primeira fase. Então, a desparasitação, qual que é o objetivo dela? Reduzir a carga de parasitas, fungos e bactérias ruins. Esse é o primeiro objetivo da desparasitação. Como que a gente deve fazer? Eu vou trazer umas dicas naturais aqui para vocês, através de alimentos, tá? Alimentos e hábitos simples, porque isso aqui vocês podem informar as pessoas, tá? Por exemplo, olha só o que tem aqui, ó. A duração da desparasitação normalmente é uma faixa de 15 dias. Você inicia ou na lua nova ou na lua cheia. Ficar atento nesse período. E aí, olha o que tem de interessante. Eu não comi essas coisas, mas tem loja de suplementação que vende semente de abóbora. Então, é muito gostoso. Você pode colocar ela numa salada, você pode pôr ela numa alimentação todos os dias. Então, e ele é um vermífugo natural, tá? Então, semente de abóbora triturada. Outra coisa que é interessante, olha, óleo de coco. Ele é rico em ácido caprílico contra fungos. Óleo de coco. Alho cru picado. Ele é um antiparasitário potente. Anota aí. Própolis, erva doce e hortelã. Suporte de limpeza. Então, aqui, ó, são dicas simples, tá? Só que isso não substitui tratamento medicamentoso. Tem situações que são mais críticas, que precisa da coleta para descobrir quais são os parasitas e entrar com antibiótico apropriado, tá? Ou desparasitante. Existem protocolos, eu não vou passar de medicação aqui para vocês, vou passar sempre natural. Mas existem protocolos que são com ivermectina, com anita, albendazol, aí tem a quantidade certa, quantas vezes na semana deve se tomar, e também o protetor hepático. E eu vou explicar que aqui a gente pode fazer a desintoxicação hepática de forma natural também, porque é extremamente importante que faça isso. Vou explicar por quê para vocês. Olha só. Quando os parasitas morrem, eles começam a eliminar toxinas, tá? E aí, essas toxinas, elas podem gerar um mal-estar, tá? Tem pessoas que passam bem mal, até mesmo com tinturas mãe de desparasitante. Então, dentro de um protocolo de desparasitação, a gente precisa fazer a desintoxicação por conta dessas toxinas liberadas. E aí a gente protege o quê? O fígado, tá? A gente tem que proteger o fígado. E aí a gente vai para a segunda fase, que é a fase de desintoxicação hepática, e a gente vai eliminar as toxinas liberadas pelos parasitas que morreram, tá? E vamos dar um suporte hepático. E aí a gente diminui sintomas de mal-estar que pode acontecer. Tem pessoas que não sentem nada, mas tem pessoas que sentem mal-estar mesmo, tá? E como que a gente faz isso? Também 2 semanas. 2 semanas tomando, olha só que legal. Tem chá de boldo, carqueja e alcachofra, você pode tomar todos os dias.
As fibras, como linhaça, aveia, farelo de aveia, né? A função é o quê? Eles varrem, eles eliminam o que está ali já morto, né? Então, é muito bom todos os dias fazendo uso disso. Água com limão em jejum. Quem é que não conhece isso, gente? É tão comum. Se você espremer um limão num litro e tomando durante o dia também, é muito bom, tá? Ele ajuda nesse processo de desintoxicação. E glutamina. Quem é que sabe aí qual é o produto que você trabalha aí? Me diz aí, que eu não vou falar de marca hoje, não vou falar de nada. Eu quero saber qual é o produto que você trabalha que tem glutamina. Fala para mim. Eu vou ficar só no... Isso, o Ozoncreat. Gente, a dose de glutamina que tem lá é a dose diária liberada, tá? Então, assim, ele é um aminoácido extremamente importante para a reparação da mucosa danificada. Toda a mucosa do sistema gastrointestinal, quem faz uso de glutamina, já promove reparação do tecido. Então, olha só que legal que eu passei aqui para vocês. Aí, a gente entra com melhor. Então, vocês precisam entender, eu preciso ter essas informações de desparasitação por 15 dias, depois, e a desintoxicação também, tá? Que é a desintoxicação hepática, mais 15 dias. Isso é feito pelo menos 3 vezes ao ano, tá? Então, 3 vezes ao ano, de 4 em 4 meses, lua nova, lua cheia, tá? E aí, e a suplementação? Responde para mim. Quando é que é para fazer o uso da suplementação? De quanto em quanto tempo? Escreve para mim aí. De quanto em quanto tempo é para fazer o uso da suplementação, gente? Ninguém sabe? Como assim? Sempre. É isso aí. Olha só. Então, imagina, eu estou desintoxicando, desinflamando e estou nutrindo meu corpo. Então, eu não preciso fazer esse protocolo sempre, da desparasitação e desintoxicação sempre. Mas, pelo menos a cada 3 meses ou 4 meses tem que ser feito. E aí você mantém os nutrientes no corpo agindo eficazmente. Você vai entregar muito mais resultado para as pessoas, tá? Aí você vai entregar a absorção real, reconstrução celular. Aqui está escrito reconstrução do corpo. Gente, é verdade. Cada nutriente tem múltiplos benefícios para o nosso corpo. Você entrega vários nutrientes em blends de suplementos e todos esses benefícios vão agir nas suas células-alvo, né? Então, a gente tem um resultado muito melhor. E a duração está lá escrito, contínuo. Então, assim, qual é o passo 0? Além disso, uso de probióticos de qualidade, tá? Isso é muito importante, porque eu vou fazer o que é uma reposição da flora intestinal, com uma flora intestinal saudável, um ambiente saudável, uma flora intestinal saudável que vai receber os nutrientes, que vão entregar eficiência 100% para o nosso organismo. E aí cabe toda a linha de suplementação. Claro, é muito importante a gente entender hábitos e direcionar os suplementos para as prioridades que as pessoas trazem para nós, tá? Então, 2 formas de investir na saúde. Ou você pula a fase e não dá certo, ou você faz da hora, do jeito certo, e você entrega resultado, não só o resultado para a pessoa, mas o teu resultado financeiro também. Então, eu achei muito interessante tocar nesse assunto com vocês hoje, porque vieram me fazer uma pergunta esses dias, e foi exatamente por questão de emagrecimento. Ah, uma pessoa emagreceu, eu estou tomando há 5 meses ou 6 meses e eu não consigo emagrecer. O que será que está acontecendo com ela, né? Então, eu posso desparasitar apenas com comida? Que são esses alimentos que eu citei? Pode, tá? Olha só, alimentos reduzem a carga parasitária leve, mas casos com sintomas mais graves, aí é com medicação, tá? Quem tem doença de Crohn ou colite? Aí o protocolo é totalmente diferente, precisa de um acompanhamento médico.
Quando a gente fala de doença mesmo instalada, tem que ter um profissional habilitado que vai coletar exames, vai avaliar as doses corretas, né? Mas, para nós que trabalhamos com a prevenção, e mesmo com a prevenção a gente consegue mudar e transformar a saúde das pessoas, a gente sempre tem que lembrar que em casos de doenças, pede para ela fazer uma avaliação com um profissional também, tá? Em quanto tempo a gente percebe a diferença? Tá? Então, assim, quando a gente escuta esses relatos, esses depoimentos, né, de pessoas que têm resultados rápidos, a gente já entende que em questão de 15 dias, aí, um mês, já está começando a perceber mudança no organismo, tá? Desde que ela mude os hábitos. Vamos lá, fazer um resuminho rápido e eu vou abrir para vocês. Suplementos isolados falham se o ambiente intestinal estiver inflamado ou parasitado. Então, se alguém falar para ti que não está dando certo, tem alguma coisa errada com o intestino dela. Você tem que avaliar isso. O biofilme e os parasitas atuam como uma armadura que roubam seus nutrientes mais caros. Então, sempre fala, olha, normalmente a gente tem, só que com os sintomas que você está me falando, eles devem estar roubando os nutrientes que você está ingerindo. Então, precisa desparasitar. Quando foi que você desparasitou pela última vez? Você sabia que tem que fazer isso de tempo em tempo? Ah, mas eu não tenho dinheiro, é muito caro. Não. Mas eu falei, aí você fala assim, mas tem alimentos que são baratos e você consegue fazer. E aí você tem que iniciar na lua nova ou na lua cheia. 15 dias de desparasitação, 15 dias de desintoxicação, uso contínuo da suplementação, tá? Então, essas são as dicas. Eu vou abrir para vocês. O que vocês acharam desse tema, hein? Olha só, cuide do seu intestino que o resto do corpo agradece. Se este conteúdo fez sentido para você e quer continuar aprendendo sobre saúde intestinal, suplementação inteligente e desparasitação natural, vão me acompanhando, porque eu vou trazer, além de falar de produto, gente, eu preciso entregar para vocês outros conteúdos. Porém, vão ser conteúdos assim rápidos e curtos. E quem se interessar mesmo, eu fecho um grupo VIP e a gente começa a fazer uma mentoria aí com assuntos mais profundos, até mesmo para te agregar aí na tua profissão. Mas eu tenho certeza que esse tema aqui vai fazer muita diferença. Eu vou fechar aqui para abrir para vocês, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, só um minutinho, pessoal. Que eu quero interagir. Eu quero interagir e eu já quero... Deixa eu ajudar... Peraí, que eu estou atrapalhada aqui. Faz tempo que eu não faço live, gente. Parar a apresentação. Eu vou fazer um grupinho, eu vou fazer um grupo... como é que fala? Uma mentoria mesmo. Um grupo fechado, para a gente ter um dia fixo. Vou falar sobre temas importantes para vocês, porque... eu vejo que essa carência de conhecimento gera insegurança. Deixa eu abrir aqui para vocês. Nessas 3 semanas que eu fiz, 3 ou 2, acho que foram 2, eu estou junto com o Aníbal, né? Ajudando ele no... Ajudando não, nós estamos juntos lá no programa 80-20, não sei quem está participando, né? Mas... Ai, deixa eu achar aqui que eu quero abrir para vocês falarem comigo. Eu estou percebendo que a maior carência em relação à suplementação é a insegurança, o medo de não saber explicar, não é só sobre o suplemento, mas é sair. Eu vou ativar o vídeo, pessoal, o microfone também, aí vocês vão levantar a mãozinha aí para mim, tá? Agora eu quero ver vocês. Mostrem a carinha. Olha, levanta a mão aí. Ah, isso. Pessoal, eu preciso ajudar vocês, mas vocês têm que me ajudar. Na área da saúde, eu consigo perceber as necessidades maiores em relação a alguns questionamentos que vocês recebem
vocês acabam ficando com insegurança mesmo, é natural, né? Porque a pessoa que trabalha na área, ela vai lá e desenrola. Eu desenrolo fácil. Mas e aí? Quando alguém chega para você, aí levanta a mão aí para mim. Quando alguém chega para você e fala assim, ai, faz um tempão que eu tomo esses suplementos e não me ajuda em nada. Quem vai levantar a mão aí? O que vocês respondem? Olha, ela soltou cabelão. Fala, Lorminda. Ó, abre teu microfone. Ó, tem uma mãozinha aqui embaixo, ó. Vocês vão clicar aqui na mão, senão eu vou ficar toda perdida. Uma mãozinha embaixo aqui do telefoninho, ó. Aí abre o teu microfone, Lorminda. Vocês estão me ouvindo? Alguém abre o microfone aí. Ou vocês estão travados? Oi, a Maria e o Elson, que também estão de mão levantadas. Tá, então eu vou chamar quem levantou a mão. Quem não levantou, levanta a mão. Cadê eu? Levanta a mão, aí. Eu vou falar com a Lorminda primeiro, que ela chamou primeiro assim, ó. Cadê eu? Cadê eu? Eu vou parar a gravação, tá, pessoal? Porque aí a gente vai conversar mais tranquilo. Senão vai gravar muita coisa. Vamos lá. Bora. Boa tarde. Tá me ouvindo, Adriana? Tô ouvindo. Então, por que eu soltei o cabelo? Porque realmente eu estou assim, hiper mega cabeluda. Entendeu? Ah, soltou todo o cabelo. Não. Por que eu estou cabeluda? Eu, na verdade, sempre tive meu cabelo ralinho, um pouquinho, entendeu? Quando eu comecei a me suplementar de verdade, quando o Ozempic chegou na minha vida, aí eu comecei a me suplementar. Então, assim, tipo, eu sou o produto do produto, beleza? Quando eu chego com meus amores dentro do salão, eles piram comigo, pega logo no meu cabelo. Lorminda, mas que cabelão é esse? Eu digo, gente do céu, é isso aqui que eu tomo. NX-Cap, vamos lá, entendeu? O Virto, menina, mas eu tô com muito cabelo. Eu tô assim, meu Deus, nem eu tô amando. É isso aí. A gente vê resultado que faz uso, né? Então, eu digo sempre assim para meus amores: a insegurança é quando você não o conhece o produto. Usa. Quando você o conhece, eu não tenho dificuldade, na verdade, com nada, glória a Deus, porque o meu forte é capilar. Mas eu já dou para o cabeleireiro um escape para limpar o pulmão dele. Uau! Com as químicas. Ó, gente, só vou te cortar um minuto. Responde para mim o que tem no NX-Cap? Eu? O que tem no NX-Cap que eu acabei de falar aqui, ó? Ele tem o quê? Riquíssimo em vitamina E. Não, mas o que ele tem? Ó, o que ele tem? Ele tem óleo de girassol, ele tem o óleo da abóbora, ele tem o óleo da abóbora, o óleo do girassol. E o óleo de semente de abacate. E o óleo de semente de abacate. E o diferencial de todos qual é? O ozônio. Então, é um soft gel. Não, aí mas isso... Vamos voltar aqui, ó. Volta aqui, ó. Bora. Pega a visão. Presta atenção. O que eu falei? Vocês têm que grudar isso na cabeça. Presta atenção. O que eu falei para vocês agora no ciclo de alimentos que ajudam na desparasitação? O que tem lá? O que tem lá que eu falei para vocês? Na desparasitação? Quais foram os alimentos que eu falei que têm ação desparasitante? Sementes de abóbora. Abóbora, temos o girassol. Não, mas escuta, ela não. Ó, Lorminda, presta atenção, tu não prestou atenção. Vou pegar no pé de você. Sementes da abóbora. Olha só, tem óleo de sementes de abóbora no nosso NX-Cap. Sim, sim. E sim. O que eu não estou dizendo para vocês que o NX-Cap é desparasitante.
Porém, semente de abóbora Aham. tem ação vermífuga. Sim, sim, eu falo. Ai, ele faz uma desparasitação também, não faz? Não, a gente não pode vender ele como desparasitante. Presta atenção. Não. Ele limpa Mas bem o intestino, é show. a gente promove com a NX-Cap Ah, a saúde do intestino. sim, sim, E olha só que legal, quando a gente associa, eu não estou dizendo que ele é desparasitante, mas ele tem óleo de semente de abóbora. sim, perfeito. Entenderam? Então, assim, ele ajuda na saúde do trato, da mucosa, do trato gastrointestinal. Então, além dos benefícios capilares, ele ajuda, então, com a eficácia dos outros nutrientes que a gente coloca. O hormonal também, o hormonal. Aí é por causa do quê? Por causa da vitamina E. Também. Isso. É excelente para a nossa tireoide, meu amor. Ó, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem um específico para isso, para o equilíbrio hormonal tireoidiano, é o OX. Tá? Uau, perfeito, verdade. Vamos conversar mais. Olha só. Vamos, estou amando. Vamos falar um pouco do intestino para ajudar vocês? Bora. Para a gente ter resultado com os produtos, a gente precisa cuidar do intestino, tá? Nós não temos desparasitante, mas nós temos um NX-Cap, que tem óleo de semente de abóbora ali. Nenhum suplemento tem ação medicamentosa, entendam. Porém, são alimentos que agem na mucosa intestinal, né? Que é o NX-Cap. E aí, o NX-Cap tem esses 3 óleos, né? Eles ajudam com a ação antioxidante por conta da fonte rica em vitamina E. Quem sabe o que é oxidação, gente? Eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês, mas não abre. Oxidação é o quê? Alguém responde para mim aí. O que é oxidação, João de Deus? O que é oxidação? Você me pegou. Vou pegar no pé de você. Ó, Wanda Isso é ótimo, eu adoro interagir, é muito bom. Ó, eu estou em casa, eu vou trabalhar, eu vou ficar aqui até quando vocês quiserem. Vamos lá. Vamos para cima. Oxidação, morte celular. Ó, simples. Gente, quando a gente está envelhecendo, quando a gente está envelhecendo, a gente está enferrujando. Ô, João de Deus, tá? Quantos anos tu tem, João? 63. Tá enferrujado, né, mano? Uau! Enferrujado. Ó, tá enferrujado. Fala para mim, se tu sentar no chão, tu levanta sem apoio? Levanto. Ah, então ele está bem. Não dá Eu tomo os produtos direto. Ah, ele é danadinho, ele. Olha só. Então, nosso corpo oxidado, ele está enferrujado. As células estão morrendo, gente. A gente nasce e já começa a envelhecer. É fato. Tá? E um corpo oxidado, ele promove o quê? É saúde ou doença? Doença. Doença. Prestem bem atenção. Eu não vou falar de ozônio. Vocês têm que aprender a entender o que os nutrientes fazem. O ozônio é um plus, mas ele não tem a função de todos os nutrientes. Cada nutriente, olha só, cada nutriente que tem na nossa suplementação tem 1 milhão de benefícios. Se vocês forem falar assim, eu vou estudar sobre a vitamina A. A deficiência de vitamina A causa o que no meu corpo? Você vai descobrir lá um monte de coisa. Se eu tenho um suplemento que repõe a vitamina A, eu previno as deficiências que podem acontecer no meu corpo. Então, olha só. O NX-Cap é uma fonte rica em vitamina E, que é rico em ação antioxidante. É muito simples, pessoal. O que é oxidação? É enferrujar.
O que é antioxidação? Desenferrujar? Vanessa, o que é antioxidação? A morte da célula. Não, É antiferrugem. é isso aí, Felipe. Combater a ferrugem. Exatamente. Então, eu entro com nutrientes que têm ação antioxidante e eles vão tirar a ferrugem do meu corpo. É isso. Só que na linguagem clínica, por exemplo, eu sou da área da saúde, quem está aqui que é da área da saúde. Nós, da área da saúde, a gente fala de doença. A gente recomenda para as doenças, porque a gente exame, avalia, faz anamnese. Mas e agora, quem não é da área da saúde, como é que eu vou ensinar vocês? Então, fecha os microfones, pelo amor de Deus. Fecha o microfone, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ação antioxidante, ação antioxidante equivale à anti-inflamação. Tá? Então, nós não vamos falar que o nosso suplemento ele é anti-inflamatório, mas ele é antioxidante. Quando eu digo que eu estou promovendo uma ação antioxidante no meu corpo, eu estou recuperando as células e as funções do meu corpo. Por isso, muitas pessoas... Elson, desliga aí teu microfone. Por isso que muitas pessoas... Deixa eu desligar aqui, senão vai fazer barulho. Muitas pessoas que fazem uso do NX-CAP, quantas vezes vocês ouviram falar que as minhas dores foram embora? Só fazendo uso do NX-CAP. É porque o NX-CAP ele entra com força no nosso corpo, com uma ação poderosa antioxidante, porque os 3 óleos têm vitamina E, fora os benefícios dos óleos, regenera a célula. Ele é o nosso coringa, gente. Ele pode entrar em qualquer situação. Tá? Desinflama também, onde está inflamado. Ele desinflama, não. Ele antioxida. Vamos mudar as palavras. Porque agora vocês são assim, mais outro nível. Certo, ok. Desinflamar é remédio. Antioxidar é suplemento. Combinado? Mas eu não sei o que é isso. É assim, todo velhinho é 30 a mais, tá? Porque 30 a mais a gente já começa a aparecer artrose, dói aqui, dói acolá. Tá oxidado. Explica, gente. Sabe um ferro enferrujado? É a gente. Você coloca um produto para desenferrujar, é o suplemento. Combinado? Então, é antioxidação. Qual é o outro produto que você pode casar com a NX-CAP e promover essa ação antioxidante? Lembra que eu estava falando de desparasitação e desintoxicação, hein? Lembra? Borezinho. Não. O ox, gente. O ox. Vocês podem começar qualquer protocolo. O NX-CAP e ox. Qualquer. Só esses dois, vocês observem as pessoas. Porque eu vou entregar selênio, que dá equilíbrio hormonal tireoidiano, tem manganês, tem vitamina E, tem vitamina C e ainda tem os óleos. Pessoal, eu vou deixar aberto, eu estou à vontade aqui para conversar com vocês o tempo que vocês quiserem, tá? Vou abrir para o pessoal falar, mas assim, se interrompe, eu vou falar um negócio para vocês. Não parece, mas eu já tenho 50. E se me corta o raciocínio, depois eu esqueço o que eu estou falando. Aí fica difícil. Combinado? Porque é assim, não sou tão novinha, né, gente? Mas vamos voltar lá. O Ox com NX-CAP vai dar resultado para vocês. Vocês podem começar com qualquer pessoa, com esses 2 suplementos, que vão favorecer um equilíbrio interno geral. É geral, tá?
e aí vai promover saúde intestinal. Tá, a pessoa vai chegar, oi, Felipe, pode falar, Felipe. No caso do Oxy, ele pode ser consumido em jejum ou Sim. depois das refeições? Após, no caso. Olha, ou após o café da manhã ou antes. Não após o almoço e jantar. Vou explicar para vocês isso também, tá? Então, ó, Porque temos uma dúvida. eu Oi, tomei o Oxy em jejum, né, durante uma semana. E eu acredito assim que todo detox ele tem uma reação, né? E eu senti dores de cabeça, muitas dores de cabeça. Não sei se foi em relação a que está desintoxicando, né? Mas eu Mas acredito que foi... é assim. Peraí, me explica uma coisa. Isso aí aconteceu depois de quantos dias de uso e você tomou em jejum? Isso, uma semana. Uma Após semana uma semana. tomando em jejum. Isso. Olha, deixa eu te explicar. Eu creio, porque eu não sei sua história de saúde nem hábitos, tá? Mas eu creio que não foi o Ox. Faz o seguinte, toma ele depois do café da manhã. Tá Toma bom. ele depois do café da manhã, tá? Tá Aí certo. você vê, se você continuar sentindo alguma coisa, aí você precisa investigar. Pessoal, olha só. Tudo bem. Isso aqui é uma informação muito importante. Está lá escrito no rótulo e nas fichas técnicas, assim, em caso de reações adversas, em caso de alergia, ou pessoas com comorbidades, né? Se ela tiver alguma reação, interrompa o uso e procure um profissional. Tá? Isso é para todo mundo, né? Por quê que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a pessoa tem a sensibilidade a algum componente e desconhece. Ah, mas é natural. É natural. Come 10 mamão de uma vez e vai ver o que vai acontecer contigo. O que vai acontecer se você comer 10 mamões de uma vez? Quem vai responder aí para mim? Responde, Silvânia. O que vai acontecer? Ter diarreia. Pois é, Vai ter diarreia. não é natural? Agora, Adriana, Oi, pode falar. eu creio que a dor de cabeça dele, como ele tomou em jejum, a gente tem que ingerir mais água, certo? Sim. Então, para a gente fazer esse uso eita, sai mais não. A gente precisa tomar, depois do café pode ser tomado lá para as 9, 10 horas. Porque é o momento que não fez essa limpeza, aí vai ter causa de alguma crise, né, dessas parasitas, né, no organismo. Eu sempre tomei depois, porque foi um médico que me disse uma vez que o horário de tomar qualquer tipo de remédio, assim, para poder tirar esse desconforto e a parte da parasita também. Eles vêm famintos e aí a gente alimenta ele com remédio para poder ajudar a botar para fora. Não sei se isso foi mito, mas eu comecei a fazer assim, e 9 da noite também poderia ser. Entendeu? Agora, esse produto, ele poderia ter tomado ele em jejum, mas ingerir mais águas. Né? Talvez tenha dado um desconforto de dor de cabeça devido à quantidade de água que ele toma. Eu não sei, não conheço ele. É assim, olha, quando a gente fala da suplementação, a gente não pode esquecer da hidratação, porque não adianta você colocar um monte de nutriente no teu corpo e não colocar água para fazer os nutrientes irem para os lugares certos. É importante a hidratação, tá? Com licença, a primeira coisa que eu faço é tomar um copo com água. Se eu for tomar alguma medicação em jejum, aí eu tomo com cuidado, porque eu sei que ingerir a água e tomo o normal em jejum, nunca tive nada, né? Eu creio que a parte da dor de cabeça é a quantidade de água que não está ingerindo normal. Pode ser também, ou pode ser alguma reação. Aí o Felipe vai fazer um teste. Não jejum. Ele é que sabe.
não tome em jejum. A gente vai estudar hábitos mais para frente, quando eu tiver com o Aníbal, de terça-feira. Agora a gente está, quem está participando do evento, né, 80-20, a gente está entrando num conceito para depois ir para a prática. A prática vai ser comigo. A gente vai falar de hábitos. Para poder falar da suplementação, a gente tem que falar de hábitos, né? E por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui. Lembrem-se, a gente precisa cuidar do que primeiro? Da saúde do intestino. Eu estou trazendo para vocês aqui alguns protocolos para vocês iniciarem ajudando as pessoas e vocês mesmos, tá? Então, qual é? Olha só, tem um trio aí que dá para vocês oferecerem, mas eu não estou dizendo que o suplemento é desparasitante, hein? Não estou dizendo isso para vocês, porque ele não é. Ele vai auxiliar na saúde do trato intestinal. E na hora que vocês forem conversar com as pessoas, vocês têm que falar da importância da desparasitação. Quem não pegou, eu gravei, tá? Eu vou ver se eu baixo e coloco no YouTube. Não sei se tiraram foto das informações, mas eu fiz uma outra gravação também e coloquei lá no Instagram e no meu YouTube também eu vou colocar o videozinho. Aí vocês copiem esses protocolos simples com alimentos para auxiliar na desparasitação, na desintoxicação com alimentos. Mas, auxiliando essas duas fases, a gente pode entrar com NX-CAP, OX, e respondam para mim qual é o suplemento que nós temos, para quem já estudou ficha técnica, que é para a saúde do intestino. Qual é o suplemento que nós temos lá que é voltado para isso? Boris Lean. NX-CAP, Luminous e o Ox. Luminous não. Olha, nota 0 para vocês, hein? Tá muito esse negócio aqui. Ó, tá muito... Ozon Love. Alguém acertou aí. Ana Nalva. Ó. Ozon Leve. Vamos levar isso para as pessoas. A informação que eu passei e esses 3 suplementos para ajudar. Ox, NX-CAP e Ozon Leve. Os 3 para ajudar a pessoa a ter o quê? Saúde intestinal, para que todos os outros nutrientes dos outros suplementos sejam eficazes no corpo delas. Esses 3 é o suficiente para ajudar com a orientação da desparasitação e desintoxicação. Tá? Que é o que eu passei na aulinha aqui hoje. Aí a gente está falando de intestino. Quando eu falo de emagrecimento, aí eu digo para vocês, caramba, a gente não pode vender suplemento para emagrecer. Como é que a gente vai fazer um protocolo para controle de peso? A gente desintoxica e desinflama, não é isso? Só que eu não posso falar desinflamar, então eu vou fazer o quê? Antioxidar. Continua o protocolo dos 3. E aí eu preciso ajudar no controle do peso. Qual suplemento eu tenho? Já falaram aí. Qual suplemento eu tenho que vai tirar a vontade de comer doce porque tem picolinato de cromo, que vai me dar sensação de saciedade, tem psyllium. Qual é, pessoal? Boris Lean. Boris Lean. Agora entra o Boris Lean. Aí vocês podem, se a pessoa chega e fala assim, eu quero... a pessoa vai falar para nós que quer emagrecer. Fato. Todo obeso, todas as pessoas do planeta Terra são inflamadas, todas. Mas o obeso, ele tem um problema de saúde chamado distúrbio metabólico. Quando ele tem distúrbio metabólico, ele tem dificuldade de emagrecer, ele pode estar carregando comorbidades na história de saúde dele, que é o quê? Uma diabetes,
uma pressão alta, um lipedema, uma esteatose hepática, porque o obeso, ele tem gordura visceral. Só que aí, gente, quando eu falo em doenças, é para vocês associarem às funções dos nutrientes. A doença é tratada com remédio, com médico, mas nós precisamos estimular esse corpo através das funções dos nutrientes. E uma das funções também dos nutrientes, além da ação antioxidante, é equilíbrio metabólico. O Body Slim, ele tem na composição nutrientes que melhoram o metabolismo. Um deles é a cafeína. Onde tem mais cafeína nos nossos produtos? Onde tem cafeína nos nossos produtos, pessoal? Além do Body Slim. X-Buster, né, Rose? É isso aí. Vocês podem acrescentar, então, como um quinto produto, se for para fazer um protocolo para controle de peso? Pode. Então, dá para associar os 3 primeiros, que vai ajudar o quê? No processo de antioxidação, saúde intestinal. E aí eu entro com o equilíbrio hormonal, com o equilíbrio metabólico, que é o Body Slim, e também o X-Buster, porque os dois têm cafeína, os dois aumentam a disposição, aumentam o desempenho mental. Uma pessoa que precisa de ativação metabólica, ela vai melhorar o quê? O sistema emocional dela. O obeso, normalmente, ele é ansioso e depressivo. Não só o obeso, né? Mas aquela pessoa que quer emagrecer, ela vive naquele ciclo de ansiedade, que quer emagrecer, não consegue emagrecer, e vai comer e continua sofrendo. Não é verdade? Não é um ciclo assim? De frustração. Vamos falar de emoção. É um ciclo de frustração. Então, às vezes, as pessoas não conseguem entender por que elas não conseguem ter resultado. Aqui, ó. Ela tem que criar força de vontade, ela tem que acreditar, mas ela só vai acreditar se ela perceber que teve resultado. Então, são poucas informações. Assim, hoje eu acordei, eu falei, gente, eu preciso explicar isso para eles terem mais resultado. Porque às vezes as pessoas estão desanimando de usar o produto, estão usando do jeito errado. Não adianta eu virar a chave, mudar a mentalidade e também não passar para vocês que existe a forma certa de usar, tá? Então, eu vi muito resultado em mim. Então, olha só, a gente falou de 2 coisas aqui, né? A saúde intestinal e controle de peso. Como que eu vou ajudar essas pessoas? Automaticamente, se essa pessoa começa a ter controle de peso, começa a ter hábitos novos, atividade física, mudança de hábito alimentar, consegue dormir melhor, o que vai acontecer? Vocês acham que a pressão dela não vai controlar? Que a diabetes, a resistência insulínica vai diminuir? Vocês sabiam que um dos benefícios do Body Slim não é diminuir a glicemia, porque ele não é um hipoglicemiante. Sabe o que ele faz? Ele diminui a resistência insulínica. Isso é uma das funções dos nutrientes. Diminuir a resistência insulínica. Então, e aí, o que faz? Como acelera o metabolismo do nosso corpo, o meu corpo, ele precisa de energia. Aumenta o metabolismo, ele aumenta o gasto energético. Ele pega a glicose que está a mais no meu corpo e transforma ela em energia, queima essa glicose. É por isso que a glicose cai. Porque o meu corpo funciona. Se eu uso a suplementação como se fosse um remédio, a pessoa acha que ele só vai diminuir a glicemia, igual uma insulina, igual uma medicação hipoglicemiante oral. Não. O Body Slim, ele ajuda a ativar o metabolismo, que aumenta o gasto energético, pega aquela glicemia, derruba a glicemia, porque fez o corpo funcionar. Se eu tomo constantemente, meu corpo está funcionando,
equilibra meus índices glicêmicos porque diminui a resistência insulínica. Não foi só lá e diminuir a glicemia. Fez o corpo funcionar, aumentar o metabolismo, queimar aquela carboidrato, aquela glicose, cai, a pessoa começa a ter disposição, começa a ter controle de peso, e aí ela começa a ter saúde. É diferente. A ação dos nutrientes no nosso corpo é completamente diferente do que uma ação medicamentosa. E aí a gente combina tudo, todos os hábitos, tá? Então a gente falou aí 2 situações que podem ajudar vocês. Praticamente, a gente já cuidou de 2 temas importantes. 2 protocolos aí, tá? E Adriana, qual o melhor horário para tomar esse protocolo? Gente, olha lá, não existe melhor horário, tá? Não existe melhor horário, existe hábito. Hábito. Eu posso rotular o que está no rótulo, tá lá. Absorção melhor do suplemento. Os oleosos, eles são melhor absorvidos depois do almoço e do jantar, que são alimentos mais gordurosos. Os em pó tem que ser fora desse padrão, manhã, tarde, e longe dos alimentos gordurosos. Mas, e a rotina da pessoa? A gente precisa entender que tem pessoas, por exemplo, eu dei plantão a vida inteira à noite. Mas eu não era tão louca como alguns colegas meus, que comia comida quando chegava em casa de manhã. Eles batiam pratada de comida pesada. Eu não, eu sempre respeitei. Para mim, de manhã é pãozinho e tá tudo certo, né? Mas existe a questão de hábito e rotina da pessoa. Se vocês fecham um protocolo engessado, você não personaliza. Então, tem que respeitar qual é o horário que a pessoa se alimenta de alimentos mais gordurosos. Aí ela adapta os suplementos à rotina dela. O que não é ideal? Tomar os que ativam o metabolismo depois das 6 horas da tarde. Quais são? Eu sei que é o X-Buster. X-Buster. Não pode. Isso aí. Os Buster Body Slim não é legal tomar depois das 6 horas da tarde. É bom eles tomarem, por exemplo, de manhã, para você ter disposição, ou antes de atividade física. Tá? Alguém veio falar do Luminous Vita, né, Suzy? Quando eu estava falando... olha só, pessoal, Luminous Vita, ele também pode entrar como um antioxidante, tá? Se você vê pessoas que têm mais idade e tem um monte de problema de saúde crônico, então ela está muito, muito enferrujada mesmo, tá muito. Então você pode pegar e fazer um trio, o NX-Cap, o Ox e o Luminous, porque o Luminous, ele é antioxidante. Só que aí, olha que legal, vai entregar vitamina A, C, E, bicarbonato de sódio, que ajuda no equilíbrio do pH do corpo. Aí tem o NX-Cap, com óleo de semente de abóbora, óleo de abacate, girassol, e ainda tem o manganês, o selênio, a vitamina C e E do Ox. Gente, é um combinado perfeito, os 3, tá? Mas aí vocês vão variar, né? De acordo com a conversa com as pessoas. Mas pode acrescentar o Luminous sim. A intenção do Luminous, que é a regeneração celular, é focado mais para a área da pele, tá? A saúde da pele. Mas antioxidação é de dentro para fora, então eu potencializo com outros nutrientes, entrego muito mais nutrientes para as pessoas, tá? Então, o Luminous... Pode falar, Vera. Oi, Vera! Oi, Mostra a cara, Vera. estou aqui. Olha, é o seguinte, eu vendi para uma cliente o Ox. Ela já toma já há mais de um ano o NX-Cap e o Virtus, que ela ama de paixão. E a semana passada ela comprou o Ox.
E hoje de manhã, ela mandou uma mensagem perguntando se é normal baixar a pressão, porque a pressão dela está baixando. Eu falei, eu acredito que não tem nada a ver, mas vou perguntar para a doutora Adriana. Ela tem pressão alta? Não, a pressão dela é normal e agora está baixa. Depois, ela disse que foi depois do Ox. Ela acha que foi. Não é, não. Eu já falei isso para ela, falei, eu acredito que não tem nada a ver. Quantos anos ela tem? Uns 60, por aí. Ela não toma remédio para pressão, nada. Não. Porque se ela chegou, olha só, se ela fosse uma pessoa que faz uso de medicação para pressão e a pressão está normal e caiu, uma pessoa que está completamente oxidada, o sistema vascular também tem resistência, fica inchado, tudo incha. Então, é natural que quando o corpo começa a modular, aí a pressão dá uma caidinha. É normal. Tá? Mas, se ela não tem esse histórico e não toma remédio, mas eu creio que não. Tá? E fala para ela fazer aquilo, tomar bastante água. Tá, até pensei, aí eu vi o rapaz falando aí sobre você falando para ele tomar depois do café. Posso fazer essa sugestão para ela também, né? O ideal é não tomar nada em jejum. Toma de manhã e à tarde os em pó. Se for fazer atividade física, coloca o X-Buster e o Body Slim antes da atividade física, né? E aí tem muita coisa que eu posso passar para vocês, mas eu não vou entregar tudo agora, né? Vamos começar do começo. Eu quero saber... Boa noite, meninas. Doutora Adriana. Pode falar. Uma paciente, uma cliente minha, ela estava tomando o NX-CAP, o ômega 3, só que ela quis tomar de manhã, logo pela manhã, após o café. Mas o café dela estava fraquinho, vamos dizer que ele estava magrinho, o café. E ela passou muito mal. Né? Ela teve tipo essa queda de pressão. Aí eu perguntei para ela, o que que você tomou no seu café? Ah, um cafezinho com leite e um pão com manteiga. Falei, nossa, é uma delícia. É uma delícia, só que estava magro. Aí eu indiquei para ela comer pelo menos 2 ovos no café da manhã. Que fosse no pão, né? Ou uma banana com aveia. Esses dois têm que ser tomados após o almoço ou jantar, porque eles são oleosos. Como ela não estava almoçando em casa, sem horário para almoçar, ela optou tomar de manhã, porque era o único horário que ela estava fazendo refeição em casa. Só que estava magrinha. E quando ela passou a fazer uma refeição mais forte, tipo, sei lá, uma aveia, banana, ovos, aí ela não sentiu mais. Mas não tem nada a ver com a suplementação. A suplementação não faz cair a pressão, tá? O que acontece? Essas alterações fisiológicas acontecem quando eu tenho uma doença crônica e o meu corpo começa a reagir. Ele começa a trabalhar, ele começa a ficar normal, então eu tenho que cuidar, porque se eu uso a mesma dose da medicação para um corpo que está sendo modulado, aí vai cair mesmo. Então, pessoas que têm uso de medicação, elas precisam avisar o profissional que está cuidando delas que ela está começando a normalizar a pressão, a glicemia, e aí o médico vai diminuir a dose do remédio. Porque se o corpo começa a funcionar e eu continuo usando a mesma dose, é fatal cair a pressão, é fatal cair a glicemia. É fatal, isso vai acontecer. Tá? Rosimara, fecha seu microfone. Oi, dona Neide. Ela pedindo para a Rosimara a fechar o microfone dela, que está dando microfonia. Mas já que abri, vamos lá. Eu tenho 2 experiências para contar. A primeira que você estava falando sobre essa coisa vou falar sobre pressão alta. Minha pressão desde os 18 anos era em torno de 19, 20. Eu fiz vários exames na época, eu não bebia, não fumava, e ela era alta. O médico falou, não entendo por quê. Bom, passou os anos, eu hoje estou com 76 anos,
E aí eu acabei me tornando também uma pessoa diabética. E chegava a 400, a 300, 400 a diabetes, mesmo tomando medicação. Mas sobre a pressão alta, uma vez, foi a única vez que o médico acertou, porque todas as medicações não me faziam nada. Isso foi bem antes de eu conhecer a Ozontec. E aí ele me deu uma medicação e um procedimento, né, por etapas com a medicação. E eu comecei a passar mal. E eu voltei nele, eu falei, olha, eu estou passando mal, porque ele falava, eu não tinha sintomas nenhum. Aí eu comecei a ter falta de ar, eu comecei a ter tontura, eu comecei a ter uma série de batimento cardíaco. Aí ele virou e falou assim, mediu minha pressão, falou, o que está acontecendo? Ele falou, já viu uma panela de pressão? A panela de pressão, ela tá, quando ela está na pressão, ela está lá, batendo forte. Você desliga o fogo, se você não mexer nela, ela vai começando a diminuir, até acabar a pressão. Falou assim, é a pressão alta no seu organismo. Você estava acostumada com ela com 24, com 23, era o meu normal, né? Meu Quer dizer, Deus. 19 por 20, era o meu normal. Aí ele falou, agora você está com a sua pressão abaixando, então o teu corpo está reclamando porque ele está diferente, até ele se readaptar. E foi o que aconteceu. Durante muitos anos eu consegui ficar com a minha pressão normal. Aí passou os arrevertérios da vida, eu voltei a ficar com ela alta. Foi quando eu conheci a Ozontec. Eu tomava o Body Slim e tomava o Body... Eu emagreci de 100 quilos para 70 quilos. Tomando Body Slim, e assim, eu não estava tomando por conta do emagrecimento, eu estava tomando por conta da pressão e por conta do diabetes. Esses 2 suplementos me ajudaram, e estava tomando a medicação que o médico mandou. Começou a me ajudar e me ajudou. Chegou uma época que ficou estabilizado. Eu tinha problema de intestino preso. Aí eu usando o Body Slim, eu não tenho problema nenhum de intestino preso. E assim, foi indo. Só que há um tempo atrás, eu tive um problema emocional muito forte, e aí voltou, mesmo com o uso da suplementação e do remédio, eu voltei a ter minha pressão muito alta. E aí eu dupliquei a dose do Body Slim, e dupliquei, né? Dupliquei a dose do Body Slim e do NX-Cap, e ela voltou a ficar normal. Agora eu sou da turma da Vera Gomes, né? Morava lá no Guarujá, te conheço de lá, sinto muitas saudades, e agora eu estou no Ceará. E essa minha transição, eu deixei de tomar os suplementos, né? Porque eu tomava o Body Slim, tomava o NX-Cap, o ômega 3, e assim vai, né? Principalmente o ômega 3. Aí, agora, eu estou de novo com a pressão e o diabetes descompensado. Mas eu estou agora voltando a tomar o Body Slim, estou voltando a tomar o NX-Cap, e aí vocês estão falando do Ox. Eu comprei agora o Ox para eu tomar. E eu espero que ele realmente arrebate todas essas coisas ruins do meu organismo para eu parar com medicação. Mas isso Eu vou corrigir alguém, porque eu estou aqui para corrigir mesmo. Vou te corrigir. Pode falar. Gente, mas primeiro Você faz tempo que eu não trabalho com isso. Quem não tiver com pressa, porque eu não estou com pressa. Se eu contar para vocês o que aconteceu comigo, vocês vão dar risada, que eu estou de castigo, não consigo andar por causa do meu joelho. Mas, enfim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Primeiro, ela fez por conta dela, então não é para vocês venderem na dose, hein? É responsabilidade dela com ela. Ela conhece o corpo dela, as necessidades dela, tá? Primeira coisa. Mas, olha o que a Neide falou para nós aqui, pessoal. Que ela voltou a ter pressão alta porque passou estresse, né? Ficou nervosa, mexeu com o emocional dela. Então, em vez dela dobrar a dose, quero ver quem vai fazer o protocolo emocional para ela aqui. Quem vai? O Felipe. Vai, Felipe, fala aí para mim. O que você vai recomendar para ela com essa mudança de vida? Vamos falar de hábitos.
a mudança de vida dela deixou ela estressada e aí alterou o corpo dela. Quem é que vai falar para mim o que ela precisa tomar? Qual pergunta a gente precisa fazer para ela em relação a essa mudança, essa transição dela? Fala, Felipe, o que você pergunta sobre para a ela? alimentação, né? Ia perguntar sobre a alimentação dela, o horário que ela janta, né? Se ela dorme bem, né? Se ela dorme mal, se ela tem uma alimentação adequada, né? E Vamos falar aqui, se ó. ela tem uma boa noite de sono, que o sono é muito importante, né? E iria passar, dependente do que ela falar, né? Iria passar Então, o pergunta. Ô, Neide, responde para ele, o que sobre a tua parte emocional, sobre a sua agitação, sobre sono, responde para ele como é que está a sua situação agora nessa questão mais emocional. Bom, vamos lá. Eu estava tomando o Dream Bliss, mas o Dream Bliss ele demorou para fazer efeito, isso lá em São Paulo ainda, que o meu problema foi lá em São Paulo. Eu vim para cá exatamente para mudança de vida mesmo. Mas lá em São Paulo eu tomava o Dream Bliss. Até então a gente não tinha esses outros. E o Dream Bliss, no início, para mim, eu continuava com a insônia, porque realmente foi um estresse muito grande. Lá entregou, Sônia. Ô, Neide, provavelmente a tua B12 tá baixa, né? Oi? Vitamina B12 provavelmente deve estar baixa. Aí ia recomendar também o Cobalactin, né? Importantíssimo. Uhum. Então, porque eu não tinha, lá não tinha o Cobalactin. Então, assim, mas depois, um certo período, eu tomava e aí consegui, mas foi assim, tipo, uma semana eu tomando, eu falava, não, isso aqui não resolve. Olha que a gente trabalha, eu gosto demais dos produtos, eu falava, não resolve. Eu ligava para a Vera, não resolve. Ela falou, mas não toma mais do que um, porque eu sou meia doidinha, ela falou, não toma mais do que um, não. Aí eu falei, tá bom, mas aí foi uma semana, é aquela coisa de adaptação do organismo. Eu demorei uma semana, porque eu passava o quê? Eu virava à noite e dormia às vezes de dia, ou então às vezes nem dormia, eu virava direto. Aí o organismo em uma semana se adaptou com o Dream Bliss. Vindo para cá, graças a Deus, eu acredito que eu estou começando a melhorar. Mudança de hábito alimentar. O alimento aqui é bem diferente do que a gente tem, do nosso hábito paulista, porque eu sou 100% paulista. Então, assim, porém, em certo ponto, eu estou meu café da manhã, hoje aqui é melhor do que lá. Então, meu café da manhã aqui, ainda mais que eu tomo café da manhã com a turma do Clube do Livro. Então, é um excelente café. Ô, Neide, eu vou ficar voltada só. Olha só, pessoal, eu peguei a Neide para vocês pegarem a visão. A gente já entendeu. Olha só. Ó, a Neide, vocês têm que entender uma coisa. Tudo que ela fala é o que vocês escutam por aí. Suplemento não é remédio. Não vai agir rápido. Ponto. Tem que tomar, o corpo reconhecer o nutriente, que demora por volta de uns 15, 20 dias, e olhe lá. Milagrosamente, faz efeito em algumas pessoas em questão de uma semana, mas não é remédio. Então, olha, o Dream Bliss, ele tem melatonina, ele tem coenzima Q10, ele tem L-triptofano e tem o óleo de semente de abóbora. Detalhe, prestem atenção, ele não é para fazer dormir, ele é para ajudar, é para preparar o corpo para dormir, para ajudar a relaxar. E o melhor casadinho, tirando o melatoson, aí o melatoson ele complementa, tá? Com o Dream Bliss. Mas o melhor para complementar, e vamos falar de um trio, tá? Trio não, vai virar quarteto. Mas o trimagnésio.
Maravilhoso o trio magnésio à noite. Eu estou dormindo muito bem. Perco hora até. Olha só, a pessoa que tem pressão alta, ela tem resistência vascular. Ela tem resistência vascular. Se eu promovo no meu corpo nutrientes que têm ação de relaxamento neuromuscular, ele também relaxa o sistema vascular. O trimagnésio, ele vai ajudar muito nisso, fora a parte da função de reparar também, ajudar no ciclo do sono. Então, você pode usar o Melatozon, o Dream Bliss, o trimagnésio, e tem um quarto produto aí, que é para dar suporte cerebral, que é também para o sistema vascular cerebral. Qual é, gente? O ômega 3? O ômega 3. O ômega 3. Esses 4, para quem tem estresse, para quem tem a rotina acelerada o dia inteiro, que não consegue descansar, não consegue relaxar, nananá, esse quarteto para tomar à noite é perfeito. É perfeito, antes de dormir. Só o trimagnésio vai tomar um pouquinho antes, para não misturar com os oleosos. Então, você tem um dia, assim, extremamente acelerado, tá? Aí você tem um monte de tarefa, trabalha, vai para academia, vai para a faculdade, vai não sei o quê. O que você precisa tomar durante o dia? Suplementos que vão te dar disposição, energia, metabolismo acelerado, foco, atenção, memória. Então, você vai tomar uma linha que vai te ajudar a ter disposição e energia. E à noite, você tem que ter um kitzinho para promover o seu descanso. Porque quando você tem um sono saudável, uma noite saudável, teus hormônios caem, tua resistência vascular cai, você acorda feliz, você não vai querer matar o teu marido de manhã. Não. Doutora Adriana, boa noite. Como está? Tudo bem? Eu gostaria de... Opa, quero parabenizar pela boa exposição. Tem trazido diversas elucidações para nós, mas eu tenho uma dúvida. Qual dúvida? Dos nossos produtos, existe algum que contém o NAC? Não, não tem, amigo. Mas vou te dizer, Venilson, olha só. Eu uso o NAC, tá? Eu uso o NAC. Mas eu não sei porquê, eu acho que tem alguma coisa semelhante ali no Ox, por causa do cheiro. Então, é exatamente por essa razão que eu estou fazendo a pergunta, porque eu senti uma semelhança gigantesca, mas gigantesca mesmo. Aí eu fiquei com algumas dúvidas. Será que verdadeiramente há a composição do NAC? Aí eu estava aqui já tentando, eu digo, vou fazer essa pergunta, porque eu estou com um compromisso agora, estou praticamente saindo da reunião, mas quero parabenizar a doutora assim, pela boa condução e gostaria também de fazer parte desse grupo de informações. Já estou me candidatando a ser um participante. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp, eu vou fazer um link, vou soltar aqui, quem quiser entrar, entra, e eu vou me organizar, porque eu preciso realmente criar um grupo com pessoas que querem aprender, né, e disseminar da forma certa. Olha, eu não estou dizendo que tem NAC lá, tá, Evenilson, mas que tem um cheirinho parecido, tem. Tem. Olha, na verdade, foi o que mais... produziu essa curiosidade. Eu tomo o NAC já faz algum tempo e eu disse, cara, será viável eu deixar de tomar o NAC e passar a tomar os nossos produtos? Mas fui realmente persuadido pela semelhança do cheiro. Exatamente. Muitíssimo obrigado pela resposta. Evenilson, não deixa de tomar seu NAC, mas toma o Ox também. Não vai te fazer mal, não. Ok, tá? Perfeito. Gratidão. Eu faço uso dos dois, tá tudo certo. Muito bom.
Quem conhece NAC? Não conheço, Ah. eu já ia perguntar o que era. O NAC é N-acetilcisteína, é um dos melhores, não vou dizer que é o melhor, mas é um dos melhores, se vocês forem pesquisar, é NAC. Ele é um antioxidante poderoso, e ele ajuda para a saúde do fígado, aí tem vários benefícios, tá? Vários benefícios. E quem usa o Ox sente um cheirinho meio fedidinho, assim. E ele tem o mesmo cheiro ou semelhança do NAC. Então, essa dúvida do Evanilson já surgiu na minha cabeça. Mas, como não é o que está na composição, então eu uso o NAC separado e uso o Ox também. Porque, para mim, a ação antioxidante é o que transforma a nossa saúde por um todo. Então, eu tomo NX-Cap, o Ox, às vezes eu acrescento o Luminous também, mas como eu tomo NAC, então eu acho que é incrível, tá? Para olha, pessoal, a gente não pode divulgar doença, né? Suplementação não é para isso, é para entregar saúde, mas quando a gente fala de pessoas com doenças crônicas, elas estão oxidadas, e a partir do momento que eu entrego suplementos que têm ação antioxidante, eu promovo saúde para elas. Eu não curo e não trato a doença, mas através da nutrição celular, eu promovo essa transformação orgânica nela, tá? E aí a gente vai a fundo com essa ação antioxidante, entregando nutrientes que vão cada um cuidar do que tem que ser cuidado. NAC é N-acetilcisteína, aí é o nome mais complicado. Mas coloca N de navio, A e C, e pergunta quais são os benefícios do NAC. Aí vocês vão ver. Eu não falo de NAC aqui, porque a gente não tem NAC, né? Eu tenho que falar dos nossos. Rosa, pergunta aí, Rosa. Eu vou deixar a Rosa perguntar. Felipe já falou, Evanilson já falou, Neide já falou. Vou deixar a Rose perguntar. Isso, fala, Rose. Liga teu microfone. Vou ligar. Paz de Deus a todos, paz de Deus, paz do Senhor a todo mundo. Amém. E eu tenho que fazer uma pergunta, faz muito tempo que eu estou querendo falar com a senhora, desculpa, senhora, né? Senhora, mas não, eu sou uma paciente. Ô, Rose, a gente toma suplemento para ficar novinha, vocês chamam a gente de Amém, amém. É que me dizem mesmo. É meus suprimentos. Eu sou uma paciente oncológica, tá? Já faz 5 anos. E esse cabelo não é meu não, viu, gente? É um implante. Mas depois que eu comecei, conheci os produtos da Ozontec, né? Meu cabelo cresceu bastante, olha que benção. Mas aqui ele é todo careca, ó, não sei se vocês vão ver. Uhum. Aí eu faço uns truquinhos aqui para não ficar muito feinho, essas coisas, né? Porque quem trabalha com o Ozontec tem que estar bonita na foto. Usa a nossa ampola, que também intensifica. Eu acredito que sim, mas por enquanto, como sou um esposo que está trabalhando, ganhando dinheiro, então eu vou aos pouquinhos. Certo. Mas aí eu tomo anastrozol, que é para o câncer, peguei hoje, e tomo ômega 3, não sei se está dando para vocês verem. Eu tomo de manhã, doutora, não sei se está certo, né? Tomo meu queridinho NX-Cap, maravilhoso. E meu trimagnésio à noite, que é para mim dormir, que eu amo. Se eu tomar ele, eu morro. E tomo também Vasopril, que é para pressão, para o rim, que meu rim também, depois da doença, ele deu uma desajustada. E para pressão alta, ai, não está aqui. Bom, eu tomo aqui, o Prestat. Eu tenho dúvida sobre quanto tempo a gente tem que tomar esses suprimentos, que eu já tomei vários litros, aqui tem bastante. Gente, olha que ela perguntou para mim. Olha só a pergunta difícil. Pertinente, né, doutora?
vai responder isso para ela, gente? Vai, Maria. Tomar para sempre. Tomar para sempre, ótimo. Porque todo mês eu dou um jeito, tiro o gás, fico cozinhando nas panelas, mas eu preciso comprar meus produtos, que eles que estão me dando, depois de Deus, né? Logicamente, eles que estão me dando vida, me dando um fôlego. Quem me viu, quem me vê hoje, fala, meu Deus, nem parece que você faz tratamento da doença. Mas eu louvo a Deus e depois a Ozontec por ter colocado esses produtos para mim, né? Que eu já vou nos 60 anos e ninguém fala assim, praticamente, que eu tenho 60 anos e faço tratamento do câncer. De jeito nenhum. Imagina. Amém, amém, amém. São vocês que fazem... Eu fico emocionada porque, cara, é muito poderoso. É muito poderoso. Vocês só precisam aprender o jeito certo, gente. É poderoso. Quanto mais eu estudo os nutrientes, mais eu me impressiono. Rose, conversa com seu médico. Eu acho que não há problemas, tá? Usa o Ox junto com o NX-Cap e o Luminous. Não, mas eu nem falo nada para eles, porque se você for falar com eles, eles são... eu nem falo nada com os meus médicos, eu tomo porque eu tomo mesmo, por risco e conta minha. Porque quando a gente vai falar com eles, não tem pesquisa, eu já perguntei várias vezes, eles falam que eu só vou gastar dinheiro à toa, mas cada hora que eu vou no médico, eles se surpreendem comigo. Então, por ver minha dinâmica. E porque se eu for falar com eles, não tem conhecimento nisso, né? Claro que tem. Qualquer profissional da saúde entende de vitaminas e minerais. Você não precisa falar do resto. Tem. Nossa, porque eu fui numa doutora do pulmão. Aí ela falou que achava que o câncer tinha passado pro pulmão. Eu falei, putz, grilo, e agora? Aí fui fazer o exame que ela disse. Aí passou um tempo, levei os exames, ela disse, não, seu pulmão não tem nada. Aí eu falei, o que você está tomando? E eu peguei e fiquei bem quieta, porque uma vez eu fui falar para ela, ela disse que eu ia gastar dinheiro à toa. Ela falou, é dinheiro à toa, é comércio. Tá tomando NAC. Aí eu peguei e fiquei bem quieta. Eu falei, deixa eles se surpreenderem. Cada um faz a sua, Deus faz a obra dele, os médicos fazem a deles. Eu falei, eu vou ficar tomando meu produto, porque isso está me deixando viva. E maravilhosa, então eu estou seguindo aqui o protocolo. Eu só não tenho esse protocolo de tomar todos os suprimentos. Eu precisava aprender o protocolo. Deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Sim. Vocês são a prova viva do resultado e não sabem usar. Olha só. Nós temos uma restrição na linguagem do ozônio, não é verdade? Sim. Então, fala que você está tomando suplemento alimentar, porque você não está mentindo, é suplemento. O que você está tomando é suplemento alimentar. Se você mostra isso para um médico, e aí você fala, doutor, eu estou me sentindo bem, porque eu estou tomando suplementos alimentares, e eu quero que você faça um pedido de exames para eu ver minhas vitaminas e minerais. Quando ele bater o olho, ele vai ficar chocado. Aí ele pediu. Ele pediu, estou até aqui, ele pediu umas coisas de suplementos para mim. Vou até fazer os exames, depois eu mostro para vocês. Vocês não podem ter medo. O que acontece? Vamos lá. Eu preciso fazer vocês entenderem a importância dos nutrientes, porque vocês vão ter segurança na hora de falar dos produtos. Porque quando a gente fala, eu tomo ozônio, primeiro que ninguém toma gás, já começa daí. Isso é marketing, tá? Ninguém toma gás. Ozônio é um gás, tá? Nós tomamos suplementos alimentares. Os que têm a mistura, a composição de óleos, tem uma potencialização na função dos nutrientes. Então, não tem por que ter medo de falar. Aí trava, aí vocês travam, porque o médico vai falar, não pode tomar ozônio. Claro que não. Então, eu não vou falar que tomo ozônio. Eu falo assim, olha, doutor, depois que eu comecei a fazer uso de suplementação, eu comecei a me sentir melhor. Olha só, você não vai induzir ele a querer saber.
Ele vai perguntar, você não vai falar. Eu queria fazer uma coleta de exames para comparar meus nutrientes do meu corpo. E aí, quando ele bateu o olho e falar, nossa, olha isso aqui, olha como você se recuperou, o que você está tomando? Aí você fala, estou tomando isso aqui, aí você mostra, acabou. Você não precisa falar nada. Absolutamente nada. É só mostrar. Porque o que está acontecendo? O pessoal quer vender. Não precisa vender o marketing da marca. Vende o teu resultado. É o teu resultado. Ou das pessoas que você já ajudou. Quer prova social melhor? Você que tem um câncer aí, tá ativo ele? Agora já não está conseguindo mais nada, já fiz vários exames, né? Agora o último não, espero que seja o último, né? Vai ser agora em agosto. Vários exames, mas acredito que eu já passei, já fiz vários exames dos ossos, não foi nada diagnosticado, graças a Deus. E a doutora até, uma das doutoras até falou que é para ela me ver só no ano que vem. Eu falei, não, tem que me ver até novembro, dezembro. Eu tenho fé, mas sei lá, né? Quando a gente conhece a função dos nutrientes, a gente entende porque o corpo voltou a funcionar. Sim. Só voltou a funcionar. Agora, se eu paro de tomar os nutrientes, aquela célula, ela vai voltar a ficar doente, porque ela precisa daquele alimento, concorda? Sim. Não se para. Suplemento não se para de tomar, não é remédio. Suplemento é alimento. É alimento que a gente introduz no nosso corpo. Certo. Então, eu já tomei, acho que eu estou indo para o 4º vidro de trimagnésio. O 4º, porque eu não vendo ainda, tá? Porque eu estou sendo produto dos produtos, para que eu depois eu possa falar para as pessoas o que obteve o produto para mim. Então, para mim, está sendo muito louvável os produtos, só que eu não sei o protocolo de como usar, quanto usar, essas coisas, eu ainda não sei. Rose, tá lá. Não tem protocolo de como usar e quanto usar. Está escrito no rótulo. O rótulo está lá. O protocolo a gente constrói quando a gente vai conversar com as pessoas através dos hábitos dela. Mas modo de uso está no rótulo, a quantidade está no rótulo, é seguir o que está ali. A Rose fala uma coisa, a Maria fala outra, a Simone fala outra, o Felipe fala outra, vira uma bagunça, uma Babilônia, e não é assim. Sim. Então, a gente não vende um protocolo para Deus e o mundo. Você vai conversar com a pessoa, você vai ver seus hábitos, você vai adaptar a sua rotina alimentar, a sua rotina e vai tomar. Mas a dose está no frasco e o modo de uso usa do jeitinho que está lá. Tá? E vocês falaram bastante do Dreamblix, Body Slim. Eu não tomo ainda, mas eu tomava 50 miligramas de insulina por dia. Então, chegava numa altura do dia, eu passava muito mal, muita tremedeira, e tratava com os médicos bons. Aí eu comecei a tomar os produtos, ela começou a diminuir, sabe? Então, hoje eu passo 3 dias sem tomar insulina, porque ela tá sempre no 110, 120, 130. Porque aí, se eu tomar e sair para a rua, eu passo mal. Então, eu fico em casa, fazendo minhas coisinhas. Quando ela baixa, mas quando ela baixa, eu não tomei nada, é só os suplementos mesmo, que está normalizando ela, que ela já chegou a 500. Ô, Rose, você tem que conversar sobre a dose da sua insulina com o médico, para ele reduzir mais, porque o teu corpo está reagindo. Glória a Deus, né? Entendendo? O teu corpo está voltando a funcionar. Ele está ficando saudável. Por isso tem que usar sempre, tá? Não para de usar, tá bom? Vou chamar a Simone e a Cleia e vou encerrar, hein? Obrigada, doutora. Deus abençoe. Amém. Doutora, boa noite. Tudo bem? Tá ouvindo? Tudo bem.
Doutora, veja só, eu fiz uma dieta, eu tô na academia. Eu perdi muito abdômen, né? E assim, como eu já era magra, eu tinha 56 quilos e hoje eu estou pesando 47. Então, Meu Deus. eu estou fazendo hipertrofia. No caso, qual seria a minha suplementação certa para hipertrofia? Na verdade, você Porque tem que se alimentar. Aí você a precisa de um alimentação, eu pouco estou com a nutricionista já balanceada. para aumentar a tua massa magra, aumentar a tua massa muscular, tu tem que ter um cardápio né, adequado para aumentar a tua massa magra. Porque suplemento tu vai ter o quê? A creatina, né, que Sim. vai ajudar. Eu já estou tomando creatina e a Ozon Flex. Ozon Flex é muito bom. Ó, pessoal, articulação. A articulação é Ozon Flex. Quem faz atividade física, e falar nisso eu estou precisando, porque meu joelho está lascado. Ozon Flex é para articulação, tá? Para estrutura óssea. Quem faz atividade física, 35+, quem tem... na verdade, é para fazer a manutenção da função das articulações, né? Então, vai proteger e também vai ajudar aí, complementando quem tem problemas nas articulações. Então, a Ozon Flex é sensacional. Agora, minha amiga, para você ganhar massa, é comer. É comer muito por dia, tá? Começa aí 12 ovos de manhã, frangos, 3 quilos de frango por dia, e macarrão, e não sei o que lá. É isso aí. A doutora passou, mas eu acho que ela passou para eu pesar na balança, né? Uma quantidade para eu não comer tanto. Assim, mas, doutora, se eu estou comentando, como é que eu vou diminuir? Eu não posso diminuir. Gente, o povo vem aqui, pergunta de emagrecer. Aí, para emagrecer, a gente consegue dar um help, mas para engordar, tem que comer. Tem que comer. Eu sou muito acelerada, né? Eu tenho uma aceleração, eu baixo muito rápido. Com 2 meses, eu perdi 8 quilos. Tu tem que ver sua tireoide, tá? Procura um profissional para ver se está com desequilíbrio hormonal tireoidiano. Precisa ver se está desenvolvendo aí um hipertireoidismo, alguma coisa assim. Porque a gente brinca, mas às vezes a pessoa está desenvolvendo uma disfunção orgânica, não foi atrás e acha que só está emagrecendo e perder assim. Eu estou vendo que você está bem magrinha, perder assim, queda de cabelo, sarcopenia, fraqueza, aí o olho começa a ficar mais assim para fora, pode ser sintomas de hipertireoidismo, tem que investigar, tá? Porque uma pessoa que tem hipertireoidismo e desenvolve a disfunção hormonal, ela pode ter problemas até no coração, taquicardia, arritmia, é bem sério. Então, meu filho tem também. Faça o favor de procurar um profissional, tá? Não adianta só perder a massa, ficar magrinha, depois ganhar massa e não ver o que está acontecendo, tá? Entendi. Então, é muito importante isso. Não fez uso de Monjaro, né? De jeito nenhum. Eu tomo todas as suplementações aqui. Eu estou com um armário cheio de suplementação aqui vazia, que eu tomava todos, desde 2 anos que eu estou na empresa, que eu tomo todos os produtos, né? O K2, o Trimagnésio, eu tomei muito o Borislim, dei uma parada, até porque eu tenho o intestino preso, eu tomava muito Borislim, eu dei uma regulada. Olha só, para com Borislim, para com X-Buster, vai procurar um profissional para ver se está com alteração na tireoide. Beleza, certo. Tá bom? Obrigada, doutora. E come muito ovo, 12 ovos de manhã. Como ovo pra caramba. 5 quilos de frango e macarrão e vai. Isso. Você pode. Tem que fazer desparasitação, tá? Muito sequinha, estou muito sequinha mesmo. Mas a desparasitação, pessoal, olha só. Os parasitas também fazem a gente ficar magro, viu? Porque às vezes a pessoa não consegue nem comer. De repente, né? Quem sabe? Então, dá uma olhada aí, se tem uma coleção que eu não tomo. Eu estava ouvindo falar faz tempo realmente que eu não tomo. Tu tem que ver seu ferro, se você está com anemia,
precisa investigar, tá? Precisa investigar. Certo. Muito Beijo. obrigada. Beijo, Vou terminar obrigada. com a Cleia, senão a gente fica até amanhã. Amanhã tem 80-20 com Aníbal Brum, hein? Eu vou marcar um encontro com vocês, tá? Horário. Cleia. Cadê a Cleia? Foi embora, Cleia? Eu quero saber se vocês estão gostando desse bate-papo. Maravilhoso, perfeito. Muito bom, doutora. Muito bom, doutora, Doutora, muito rapidinho. bom. Faz tempo que eu não apareço, né? É verdade. Estou aqui, doutora. Está me ouvindo? Fala, Cleia. Cadê seu rostinho? Doutora, desculpa não abrir o vídeo, que eu estou fazendo um tratamento dentário. Não é bom vocês me verem sem um dentinho. Ah, tá bom, então. Tá Então bom? fale. Então, Pergunte. faz tempo que eu não falo com você, né, doutora? Acho que mais de um ano. Faz tempo que eu não entro aqui, né? Também, também. Então, minha linda, deixa eu falar para você e para todas as amigas, eu vou falar bem breve, tá? Que quando eu conheci os nossos maravilhosos nutracêuticos, eu experimentei logo de cara o NX-Cap. Acreditem, em 3 dias de uso do NX-Cap, o meu organismo expulsou um nódulo que estava no intestino. E é lógico, né? Fiz todos os exames possíveis e acusou que era um câncer. Entenderam? Aí eu falo para vocês. O poder dos antioxidantes. Pois é, doutora, 3 dias apenas. Só 3 dias. Aí você imagina, né? O SUS não tinha todos os exames que eu precisava. Fui vender muitos perfumes para conseguir fazer os meus exames particular, porque, é lógico, os médicos achavam, expulsou do intestino, mas está em outro órgão, né? Aí eles foram investigar, graças a bom Deus, em primeiro lugar, e a Ozontec não tem em lugar nenhum. O último exame que eu fiz foi no intestino, como é que chama aquele último? O reto? Isso, também eu fiz. Não tenho nada, graças a Deus. E é uma coisa que eu nunca imaginava, né, que eu iria ter. Só que eu tive o intestino preso a vida toda, né? Eu sou assim também. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu faço comigo, tá? Que eu percebi. Eu tenho problema com o intestino e, assim, por isso que eu falo, cada um tem que ter uma rotina. Vocês têm que conhecer e conversar com as pessoas, vocês vão ajudar elas melhor. Eu descobri que se eu tomar o NX-Cap antes de dormir, no dia seguinte, por exemplo, se eu comer uma carne, jantar, por exemplo, eu não sou de jantar, mas às vezes eu janto, eu me sinto mal, eu fico inchada, ou se eu comer alguma coisa pesada, uma pizza, uma carne à noite, antes de dormir eu tomo NX-Cap, no dia seguinte o meu intestino funciona maravilhosamente. Detalhe, eu não fico com dor, eu não fico inchada, é impressionante. Então, eu percebo que ele realmente ele vai direto ali, ele entrega um bem-estar danado para o nosso intestino, tá? Então, é uma dica, tá? É uma dica. Eu tomo à noite os 2, antes de dormir. Então, doutora, só para concluir, eu faço uso do NX-Cap, Ozon Leve e Boris Lean, tá bom? E é lógico, ajudo com a alimentação, né? Muita fruta, muita fibra, tá? E graças ao meu bom Deus, nunca mais eu vou parar de tomar os nossos nutracêuticos, né? Agora eu uso o Ox também, tá? Ah, sim. Assim que possível, eu vou usar sim, viu? Muito obrigada. É isso que eu queria dizer para você, tá bom? Obrigada, Cléia. Só uma perguntinha rápida, doutora Adriana. Oi, uma Sueli. pessoa que está fazendo quimioterapia, ela pode tomar no NX-Cap Ox? Eu não posso liberar nada para quem está fazendo tratamento. Quem tem que liberar é o médico dela.
Porque ela está em tratamento, a gente não sabe a condição da saúde dela. Ah, mas é nutriente, mas a gente tem que falar com o profissional que está cuidando, tá? Mas assim, a gente tem vários relatos aqui, ó, vocês estão vendo, de pessoas que fazem uso e tá tudo bem. Mas como ela está em tratamento e tem alguém acompanhando, pessoal, isso é sério, olha, escuta só, isso é um cuidado, tá? É um cuidado, é uma dica que eu dou para vocês. Quando alguém está doente e internado, sendo assistido por profissionais, e eles estão acompanhando esse paciente, tudo que for introduzido sem autorização deles, vamos supor que dê alguma coisa errada, a responsabilidade é de quem se meteu. E o próprio paciente pode falar assim, depois que eu comecei a usar esse suplemento, o meu tratamento deu errado. Por que correr o risco? Então, espera a pessoa sair, ou, olha, eu tenho suplementos, eu já ouvi relatos que ajudou muito na saúde dessa pessoa, Conversa com o seu médico, se é possível você fazer uso desses suplementos. Tira o teu da reta, o médico vai autorizar, e assim, nunca vai dar nada ruim, mas o risco de dar ruim, se for por debaixo dos panos, é grande. Então, vamos evitar. Tá? Então, qualquer coisa em tratamento, internado, medicamentoso, isso, aquilo, conversa com a pessoa e pede autorização do profissional. Tá bom, Sueli? Ok, muito obrigada, doutora. Nada. Gente, são 7 horas, ficamos 2 horas aqui. Eu amei, de verdade. Gente, é muito gostoso, de verdade. Eu sinto falta também de fazer isso aqui, viu? Eu sinto muita falta. Eu vou me organizar. Amanhã tem o 80-20 com o Aníbal Brum, às 15 horas. E eu vou ver. Eu vi que esse horário. É porque hoje eu estou em casa. Esse horário normalmente eu estou lá no complexo. Né? Mas eu vou pegar um dia fixo aí para a gente conversar. Provavelmente vai ser numa quarta ou na sexta-feira. Porque na quinta-feira eu vou fazer com os centros de distribuição. Como terça agora eu estou com o Aníbal, eu vou ter que pegar um outro dia. Então eu vou ver direitinho se eu faço de segunda mesmo, para já dar uma introduzida na conversa e já esquenta para terça. Eu já dou cola para vocês antes. E também Pessoal, porque o Aníbal vai começar aquele treinamento dele. Bom, não é para todo mundo, só para 120 pessoas. O treinamento dele, do Elite. Parte disso aí, viu? Ó, presta atenção, pessoal, olha só. Eu tenho muito conteúdo desde que eu entrei na Ozontec lá no meu Instagram. Quem tiver paciência e rolar, vai achar muita coisa lá. Muita coisa. Tá? Vai achar até o que eu falava que eu não podia falar, vai achar. Mas é conteúdo. Porque, como profissional da saúde, eu posso falar, eu não posso ensinar. Tá? Então, tem muita coisa no meu Instagram. Se vocês quiserem, me sigam, eu coloquei ele aí. Eu estou colocando alguns vídeos também no TikTok, no LinkedIn. Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei lá aqui no chat, porque é um nome muito grande. É Adriana Oliveira, ozonioterapeuta. Eu coloquei, estou colocando no YouTube, estou colocando tudo quanto é lugar, tá? O assunto de hoje eu fiz um vídeo, também já postei no meu Facebook. Então, assim, eu vou colocando ali. Aí vocês vão me seguindo, pelo menos dá para vocês... É um vídeo de 10 minutos que resume tudo que a gente conversou aqui, mas já ajuda. Aí estou pensando em pegar um dia de mentoria e fechar um grupo para a gente trabalhar mais, tá? Eu trazer outras coisas para agregar a vocês. O que mais? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, né? E aí eu vou marcando esse encontro com vocês aí semanal, tá? Que é importante, vai ajudar muito vocês. E estamos juntos, firmes e fortes. Só uma coisa, aqueles slides que você passou do desparatização, você vai deixar disponível em algum lugar? Porque eu tenho uma cadastrada que ela está com mioma, e estão falando para ela fazer a desparatização e um monte de coisa. Ela comprou nutracêutico, não está tomando,
E então ela fala, eu só vou esperar isso, vou esperar aquilo. E eu gostaria de mandar para ela isso, para ela fazer isso em casa. Eu pedi para gravar esse vídeo, só que eu não tenho acesso ao e-mail. Então, quando eu voltar lá no complexo, eu pedi para eles, eu coloquei para gravar, só que vai para o e-mail da empresa. Quando eles baixarem, eu vou colocar no meu YouTube. Aí ela vai poder assistir, tá bom? E eu também já gravei hoje aqui mesmo em casa, eu gravei esse conteúdo, mas não tenho os slides, só tem eu falando, e eu já vou colocar lá também. No YouTube, no Instagram, em todo lugar aí, vocês vão ter que me achar. Que o único nome que eu sei é do Instagram, o resto vocês me acham. Tá bom? Mas é isso. E eu vou trazendo outras novidades, depois a gente combina uns temas que vocês querem que eu fale, e aí eu também trago conteúdo sobre isso aí, tá? Um beijo para todos, muito obrigada pela participação. E até amanhã, né? Amanhã tá junto de novo, tá? Beijo. Te amo, saudade, saudade. Eu também, viu? Vou voltar para cima. Vou voltar. Beijo para todos. Tchau. E a Secretaria da Saúde do Estado ampliou